Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no cantinho. E hoje eu vim trazer o tão esperado relato de parto dos gêmeos. E como vocês viram aí, eu tinha deixado um vídeo de expectativas para o parto, o que não aconteceu muito. Vou contar tudo para vocês no detalhe, mas já deixo claro que isso não me afetou, isso não me abalou, porque como eu disse, né? Eram expectativas, mas eu sabia que poderia dar ou poderia não dar certo. Então eu não fiquei chateada nem nada disso, mas confesso que se pudesse, né, ter acontecido tudo, eu me sentiria muito mais realizada. Mas enfim, vamos lá para o relato de parto dessa minha gestação gemelar e eu vou contar tudo para vocês. Bom, gente, eu ia gravar para vocês um vídeo que era o diário de gravidez das 35 semanas, que foi na quarta-feira retrasada que eu fui para minha consulta de pré-natal e lá ao checar todos os exames, a médica me deu encaminhamento para ir para a maternidade fazer uma avaliação, porque ela estava achando que já estava na hora, a minha placenta ela já estava no grau 3 e ela me deu esse encaminhamento para mim ir para maternidade. Então eu viria aqui contar para vocês tudo o que aconteceu nesta quarta. Só que acabou que eu gravei e quando eu fui editar, eu não sei o que aconteceu e eu excluí tudo, então não deu para mim trazer esse vídeo para vocês. Mas resumindo, na quarta eu fui lá, eles avaliaram, fizeram toque, fizeram ultrassom com Doppler e ela disse que a placenta realmente estava já no grau 3, só que ela queria esperar mais 12 dias, né? Que era quando eu inteiraria as 36 semanas mais 7 dias. E me mandou voltar para casa e caso eu sentisse alguma coisa, era para mim voltar para a maternidade. E eu fiquei até tranquila, porque como vocês sabem, eu não tinha ainda a mala maternidade pronta, eu não tinha toalhas, eu não tinha fraldas, eu não tinha minha mala maternidade, nem a dos bebês completas e também faltavam algumas coisinhas, né? Então, tudo bem, nós voltamos para casa, passou a quinta, a sexta, no sábado fomos fazer compras no supermercado. Eu até gravei uns takes lá para fazer o vídeo de compras do mês aqui para vocês. Um sábado normal. E aí, quando foi de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, eu acordei sentindo uma dor muito forte. Eu acordei já assim, com aquele pensamento, meu Deus, que dor é essa? E aí, com muita vontade de ir ao banheiro fazer o número 2 também, junto com essa dor. Então, eu levantei, fui ao banheiro, tive diarreia. E aí a dor meio que passou, eu deitei de novo. Deu ali mais 14 minutos, 4h14, a dor voltou um pouco mais forte, com a mesma vontade no banheiro. Levantei, fui no banheiro de novo, mas dessa vez não consegui fazer nada. E era só a dor mesmo. Deu ali uns 40, 50 segundos, a dor passou. Depois dessas 4h14, as dores começaram a ir e vir mais frequentes. E aí eu comecei a achar muito estranho, porque cada vez a dor vinha mais forte e já estava ficando num ponto assim que eu já não estava mais conseguindo ficar quieta. Então, deu na minha cabeça de baixar aquele aplicativo de contrações. Então, eu baixei esse aplicativo, eu vou deixar um print aqui do lado para vocês verem como que elas estavam. Mais ou menos de 5 em 5 minutos. Teve algumas que eu até esqueci de marcar, porque teve um ponto que a dor estava muito forte, que eu agachava no chão e esquecia de tudo. E aí, quando deu 4h30, mais ou menos, meu esposo acordou com a minha andação pelo quarto. Eu já estava, assim, reclamando da dor bem alto. E aí, ele perguntou se eu queria ir ao médico. Assim, ele não estava muito acreditando, não é nem que acreditando, mas é porque no final dessa gravidez eu senti muitas dores, né? Então, assim, ele achou que seria uma dor comum, como essas outras que eu vinha sentindo. E aí eu falei que eu estava com muita vontade de ir ao banheiro, que eu achava que era dor de barriga, mas ao mesmo tempo parecia contração, que eu tava marcando e tava de 5 em 5 minutos. E até nesse aplicativo apareceu para ir para a maternidade, porque as contrações já estavam ritmadas e bem juntas, né? Só que aí eu resolvi aguardar mais um pouquinho, só que a dor já tava, assim, extrema pra mim. E aí eu fui e decidi, não, vamos pra maternidade.
Eu fui pro quarto dos meus pais, chamei minha mãe, falei que estava indo pra maternidade, porque eu estava com dor, e aí todo mundo já acordou, meu pai já acordou, e aí ficou todo mundo, né, naquela expectativa, será que é contração, o que é que tá acontecendo? Enquanto isso, eu fui chamando o Uber, e aí minha mãe e meu esposo perguntou se eu ia levar as malas. Aí, na hora, eu não iria levar, porque eu nunca tinha sentido contração do meu outro filho, eu não senti. Então, mesmo que tava ritmada, a barriga tava endurecendo, tudo como uma contração mesmo, eu ainda assim não tinha caído a ficha. E aí eu fiquei pensando, levo ou não levo, levo ou não levo, não queria levar porque não tinha nada pronto. E aí, por fim, quando o Uber tava quase chegando, eu peguei todos os macacões que eu já tinha aqui comprado, aqueles macacões que já eram do meu filho e aqueles macacões que eu comprei que são um pouco maiores. Falei, vai ser esses mesmo, vou levar a mala maternidade, né? Qualquer coisa a gente volta. E aí nós levamos, chamamos o Uber. E dentro do Uber, eram uns 18 minutos da minha casa até a maternidade. Eu ainda senti umas 3 contrações que... Gente, eu não nasci para ter parto normal, realmente, porque eu já estava, assim, ao ponto de delírio. Na hora que vinha a contração, eu tentava relaxar o corpo, porque eu vi que é muito importante você relaxar e não contrair o corpo, né? Porque quando você contrai, a dor parece que aumenta, mas na hora, gente, eu não tava conseguindo, meu esposo falava comigo, eu nem respondia, porque eu não tava conseguindo entender nada. E aí, chegamos na maternidade, mesmo com a dor, eu fiz minha ficha normal e aparentemente a maternidade estava vazia, né? Então, eu fiz minha ficha normal e fiquei ali na recepção esperando. Nós sentamos nas cadeiras do lado de fora, que eles colocaram as cadeiras todas do lado de fora. Joguei as malas na cadeira e fiquei lá. E aí veio outra contração, e essa contração foi tão forte, que me deu a vontade de ir no banheiro de novo. E aí eu fui ao banheiro e nisso eu escutei o meu esposo falando alguma coisa lá na recepção. E aí ele bateu na porta, me chamou, perguntou se estava tudo bem. Eu falei que tava, e aí eu vi ele meio que falando pra mulher da recepção, né, que eu tava já já tava ganhando nenê, todo preocupado, mas aí eu entendi que a moça que estava lá fora, quando ela viu eu tendo a contração, viu que eu já estava em trabalho de parto, ela falou pra ele que a maternidade estava lotada, e que se ele não fosse lá na recepção fazer alguma coisa, elas iriam me deixar lá fora por muito tempo, porque estava muito lotado lá, apesar de lá fora parecer que estava vazio, lá dentro não estava. E realmente, naquela noite, quando eu cheguei lá, tinha uma moça que tinha acabado de ter bebê no banheiro, outra estava na sala do consultório, já com todos os centímetros dilatado, e as salas de parto e pré-parto estavam lotadas. Então, realmente estava bem cheio. E aí, quando eu saí do banheiro, né, e fui lá ver o que eles poderiam fazer, a bolsa estourou. E aí começou a escorrer aquele líquido num momento não muito intenso, mas aquele líquido começou a escorrer pelas minhas pernas, meio marrom, avermelhado, não sei. E aí eu falei, moça, a bolsa estourou. E aí ela regalou o olho daquele tamanho e foi correndo no consultório chamar a médica. Lá da recepção eu escutei a médica falando, não tem como agora, eu tô com uma paciente aqui que também tá com a bolsa estourada, com a bolsa rota, né? Eu acho que é isso que ela falou. E aí, meu esposo já começou a estressar, e eu falei, calma, porque ficar estressado não vai me ajudar em nada. E ele, não, mas que você tá aí, tá ganhando neném, que não sei o que tem. E as pessoas em volta não ajudam, né? Falando, nossa, minha filha acabou de chegar, ganhou neném quase sentada na cadeira de rodas, e aí pronto. E aí a moça que estava na sala do consultório saiu e a médica me chamou. Só que não teve como ela me atender no consultório dela lá, porque tava tudo lambrecado de líquido, né, da outra moça. E aí nós fomos para um outro consultório, onde faz o toque e tudo mais. E é aquela maca que ela é só pela metade, sabe? A outra metade dela é caída assim e tem aquele ferro para você botar as pernas para fazer o toque. E eu deitei nessa maca pra quê? Gente, eu não conseguia literalmente ficar deitada. A contração vinha, era a coisa mais terrível que eu já senti. E, nossa senhora, eu comecei a segurar naquela mesa e eu comecei a já meio que
me desesperar com a dor, já tava assim num ponto que eu tava suportável, mas eu não estava aguentando mais. E aí ela fez o toque, ela falou, você tá com 3 centímetros de dilatação, a bolsa tá, o colo do útero tá fino, e eu já tô sentindo a cabecinha de um dos bebês, mais ou menos isso que ela falou. Ela falou outras coisas também, mas na hora eu nem lembro mais. Eu só sei que descia líquido, e descia líquido, e descia líquido. E aí, ela pegou na minha barriga, a barriga já tava pequenininha, gente, já. E aí ela falou, realmente você tá em trabalho de parto. Só que um dos bebês, o segundo bebê, ele não está cefálico. Então, vai ter que ser cesárea. Na hora que ela falou isso, né, meu sorriso queria ir de orelha a orelha, porque não é segredo pra ninguém, porque eu queria mesmo parto cesárea. E naquele ponto, então, nossa senhora. E aí eu falei, nossa, vai ter que ser parto cesárea? E ela falou, vai, eu vou ligar pra anestesista, vou preparar a equipe. E nesse meio tempo eu comecei a passar mal, me deu vontade de desmaiar. E aí ela não sabia se ela ia chamar a equipe, se ela ligava para o anestesista, se ela ficava comigo. E ela falou, você tá com um acompanhante aí? Eu falei que estava, e aí ela pediu para chamar. Meu esposo ficou comigo lá, me observando, enquanto ela ia fazer os preparativos. E aí ele ficou super assustado, porque quando ele viu o tanto de líquido que estava saindo, ele ainda não tinha visto. Ele ficou bastante assustado, ele ficou lá comigo enquanto eu tava lá esperando. Nossa, e cada contração que vinha, a dor aumentava e eu já comecei a meio que dar uns gritos, assim, de dor. E aí e ela voltou com outra médica. A outra médica também tocou na minha barriga, pegou, olhou e falou, não, os dois estão cefálicos. Ela falou, não, um tá transverso. Você quer fazer a ultrassom para confirmar? Só que, como eu já estava com 3 centímetros de dilatação, gêmeos, bolsa estourada, né? Então, elas falaram, não vamos arriscar, não vai dar tempo de fazer ultrassom, já vamos preparar mesmo a equipe, porque é melhor não arriscar. Aí ela falou, você já ligou pro anestesista? Ela falou, liguei, mas ele ainda está a caminho. E aí eu já comecei a ficar desesperada, pensando, pronto, agora elas vão querer me levar pra sala e vai começar todo aquele processo de parto normal, eu não quero isso. E aí eu escutei ela falando. Só no meu plantão que isso acontece. Tem uma ganhando bebê no banheiro, tem outra no meu consultório ganhando com todos os centímetros de dilatação. Agora chega gêmeos. Ela falou, é só no meu plantão que isso acontece. Aí foi a outra, assim, elas conversando entre elas, né? Falou, não, mas você precisa de ajuda? Ela, não preciso não vou chamar ninguém não. É conversa entre elas, né? Que eu acabei passaram-se uns 15 minutos, elas pediram pro meu esposo sair, que ele estava de acompanhante lá comigo, né? E nisso tudo eu no consultório ainda. Aí eu perguntei se ele poderia assistir o parto. E elas falaram que não, que por conta da pandemia, por conta do Covid, não sei o que tem, não estavam assistindo o parto, não estavam permitindo acompanhante nem na hora do parto, nem depois. Gente, sinceramente, na hora eu estava com tanta dor, eu queria tanto que esse anestesista chegasse, que que essa dor toda acabasse logo, que eu nem achei ruim, nem reclamei. Não, achar ruim eu achei, porque como vocês sabem, quem assistiu meu vídeo de expectativas para o parto, sabe que eu queria muito acompanhante, que do meu primeiro filho eu não tive. E mesmo sendo lei, mesmo podendo sim ter acompanhante, mesmo que, enfim, na hora eu resolvi nem brigar, nem falar nada, não estava com cabeça para isso. E aí elas pegaram a cadeira de roda e já vieram muitas enfermeiras. Uma tirava minha roupa, a outra colocava o avental do hospital, o negocinho no pé, na cabeça. Eu estava com uma trança, né? E aí elas enrolaram minha trança, colocaram aquela touquinha e perguntaram, você fez xixi? Eu falei, não consigo fazer xixi, mas tô com a bexiga cheia, parece que tava tipo um tampão. Aí elas colocaram naquele negócio de comadre, elas chamam assim, eu acho, pra mim fazer xixi. Eu fiquei lá uns 5 minutos tentando fazer xixi, com contração, não consegui. Elas falaram, não, deixa, a gente passa uma sonda. Nisso a anestesista chegou, já chegou,
limpando as mãos, colocando luva, preparando os medicamentos, tudo. E aí já me deixaram lá na porta da sala de cirurgia e do lado as meninas tendo parto normal. E, gente, era assim, um monte de mulheres ali, tudo nua, tudo com a camisola aberta, caminhando para um lado, para o outro, gemendo, gritando, pedindo socorro. Uma já estava ali na posição já para ter o bebê e tinha a enfermeira ali ajudando, né, fazendo aquele cortezinho. E, nossa, gente, eu comecei a tremer de novo. Foi como se fosse um déjà vu. E tinha aquele negócio na porta, igual o do meu filho, eu acho que é alguma proteção, não sei. E aí elas perguntaram se eu conseguia levantar pra passar. Falei, não, consigo. Tudo que eu queria era entrar dentro da sala logo. E aí eu levantei, fui caminhando, né? Passei aquela porteirinha e fui caminhando até a maca. E aí lá o anestesista já estava lá, aí ele falou, me explicou, se apresentou, mas eu não lembro mais o nome dele. Ele falou que se eu sentisse alguma coisa, era pra mim avisar antes, não depois que eu já estivesse sentindo qualquer coisa. E aí ele já foi me colocando na posição, né, de cócoras, já foi falando, olha, eu vou passar uma coisa gelada nas suas costas. Ele foi assim, foi falando tudo, né, coisa que no outro parto eles não falaram. E aí ele aplicou anestesia, esperou a contração que eu estava sentindo e aplicou anestesia. Quando ele aplicou essa anestesia, que alívio! Nossa! Aí pronto, aí acabou, assim, aquela tensão, foi passando, e aí a ficha foi caindo, que eu já estava ali na sala de parto, realmente. E aí eles me deitaram, perguntou se eu conseguia mexer os pés, e na minha cabeça eu ainda estava mexendo os pés, mas eu acho que não, né, porque eles já começaram a cirurgia. E nesse meio tempo eu ainda perguntei novamente, meu esposo pode entrar para assistir o parto? E o anestesista falou, por mim pode. E a enfermeira que estava do lado, que era a mesma, né, que estava lá na sala comigo, falou, não pode por conta do Covid e a pandemia, não sei o que tem. E aí, tá, tudo bem, ficou por isso mesmo. E eles começaram o procedimento e não deu muito tempo. Nisso, né, eu cheguei lá às 5h15, mais ou menos, no hospital. Às 5h30, minha bolsa estourou. E pra mim, gente, foi muito rápido. Muito, muito rápido mesmo. Só que quando o primeiro bebê nasceu, já era 7h20 da manhã. Que ele nasceu às 7h20. Então, assim, na minha cabeça não tinha levado nem 20 minutos do tempo que a bolsa estourou até o anestesista chegar, mas na verdade foram aí 2 horas, né, quase 2h30 até tudo acontecer. Mas graças a Deus tudo bem, assim, não sofri muito. E aí, às 7h20 eu escutei o chorinho do primeiro bebê e aí elas perguntaram, né, qual era o nome dele. Aí eu falei, o do lado direito é o Lucas, do lado esquerdo é o Pedro. Elas falaram que não tinha como identificar assim. Elas perguntaram se o que nasceu primeiro ia ser o Pedro ou o Lucas. Eu falei, é o Pedro. E aí foi realmente, gente, o Pedro era o mais gordinho desde a ultrassom, então meio que eu acertei. E elas não me trouxeram ele, eu só escutei o chorinho, mas elas já levaram ele para outra sala para fazer toda a sucção, para limpar e etc. E aí, houve o silêncio, aí eu escutei elas falando, olha que gracinha, ele ainda tá peliculado, não sei, eu sei que ele estava dentro da bolsa, eu até escutei uma falando, tira uma foto. Aí, só que a bolsa estourou, né, aí elas, estourou. Mas aí, 3 minutos depois, às 7h23, o Lucas nasceu. O Lucas também, eu já escutei o chorinho dele, e aí eu olhei pro lado assim e vi elas passando com ele e levando ele pra limpar também, fazer a sucção, só que ele do meu lado, assim, na balançazinha do meu lado. Não levaram ele pra outra sala. E aí eu fiquei olhando, né, ela limpar tudo, e aí começou a vir os enjoos, a vontade de vomitar, né, e eu falei pro anestesista, ele falou que tava tudo bem, só virou minha cabeça pro lado, e aí eu vomitei muito, e nisso eu estava de jejum, porque até então a última coisa que eu havia comido era antes de dormir, umas 10 horas da noite, e já era 7 horas da manhã, né, então eu já estava mais do que de jejum, só que mesmo assim eu passei muito mal, vomitei muito. E aí ela veio com o Lucas, assim, encostou o rostinho dele no meu. Gente, que sensação.
a mesma sensação que eu tive do meu filho, daquela pelinha de pêssego, só que 1000 vezes melhor. Porque ela encostou ele assim, eu consegui dar um beijinho na bochecha dele. Foi lindo, assim, foi do jeito que eu esperava, só que sem o acompanhante. E aí, então, começaram, né, elas levaram o Lucas e começaram a me fechar ali, a tirar a bolsa e tal, e aí eu senti umas puxadas, senti muita dor nesse momento, dor assim, você tá anestesiada, mas você sente tudo, né? Então eu comecei a sentir os desconfortos, mais vontade de vomitar, e parece que nessa hora demorou muito, parece que eu fiquei muito tempo nessa parte, demorou muito mesmo, e aí eles tudo ali ainda me acompanhando e tal. E aí foi saindo, enfermeiro por enfermeiro foi saindo e ficou no final só 2 enfermeiros me costurando e o anestesista. E aí ficou um silêncio e tudo mais. E aí eles finalizaram tudo e tiraram soro, né, assim, colocaram em cima de mim, me cobriram com uma coberta bem grossa, bem quente. E foram me transferir de uma maca para outra, né, pelo lençol. Eles ergueram o lençol, me transferiram para outra maca. Fiquei com um pouquinho de medo de cair, mas deu tudo certo. E aí eles foram me levando para a sala de pós-parto, pós-parto. E creio eu que não estava tendo vaga porque demorou muito. Eu fiquei meio que num corredor ali por uns 15 minutos. Eu acho que eles estavam limpando, arrumando maca, não sei, para mim ficar no quarto. E aí eu não conseguia dormir nesse meio tempo, porque diferente do meu filho que logo em seguida eu apaguei, deles eu fiquei acordada ainda o tempo todinho, até chegar no quarto. Eu ainda fiquei acordada um tempão, e aí eu meio que peguei no sono, eu acho. Nesse meio tempo eu acordei de novo, e aí eu pedi pra moça, né, que estava lá no quarto, acompanhando a filha dela, que era menor de idade, porque só assim eles permitiram acompanhante. E ela estava lá acompanhando a filha dela, que era menor de idade. Eu pedi ela o celular emprestado para ligar para o meu esposo, para falar para ele, né, que os gêmeos tinham nascido e tudo mais, porque eu não sabia se tinham avisado, né, queria falar com ele. E aí ela me emprestou, eu ainda não senti as pernas, estava toda anestesiada. Liguei para ele. E aí, né, ele falou que iria mandar meu celular. E aí passou um pouquinho, a enfermeira veio, me entregou meu celular, todo higienizado. E aí eu vi a fotinha deles, que é a fotinha lá na sala, dos dois juntinhos ainda, né? Da sala de cirurgia, que é a única foto que eu tenho deles, assim, daquele momento. Que foi elas que tiraram, como vocês viram no vídeo anterior, no último vídeo que eu postei, que elas foram lá avisar o meu esposo que os bebês tinham nascido e pediram um celular para tirar a foto. Então, aí foi a única foto que eu vi deles. Até então eu não tinha visto o Pedro. E aí eu dormi de novo, né? E aí quando eu acordei novamente, as minhas coisas já estavam do meu lado, tudo em sacos plásticos. Eles não deixaram entrar mala maternidade. Meu esposo que teve que tirar tudo das nossas malas, da minha mala e das malas do bebês, e colocar tudo em saco plástico. Não podia entrar mala nenhuma. E aí foi dos bebês não estavam lá, só as minhas coisas, fraldas, lenço umedecido, mas era só um saco até então, depois que trouxeram um outro. E aí eu fiquei lá por mais um tempo, e aí por volta das 9 horas, eu acho. Peraí, gente. E aí, o que eu tava falando? Ah, sim, e aí por volta das 10 horas, mais ou menos, eles entraram, pediram a primeira roupinha. E aí, que roupinha, né, gente? Porque até então eles não tinham, eu não tinha preparado, né, lookzinhos para eles. A mala maternidade, ela estava preparada assim. Ela estava com o body, o mijão, a fralda, luvinha e meinha. E aguardando só o macacão para compor ali o look, né? Primeiro, segundo, terceiro, enfim. Ela tava toda composta por dentro, mas faltava o macacão. E aí eu perguntei pra ela falou que não precisava do macacão, que era só o body, se o body era de manga comprida. Eu falei que sim, ela falou, não, só o body e a calça. Então eu peguei, falei pra ela, pegou, né? E
aí ela pegou só de um só. Ela falou, olha, eu vou trazer o Lucas pra você. Ele foi o que nasceu menorzinho, mas ele não vai precisar de oxigênio. O Pedro, ele precisou de oxigênio, ele está bem, mas ele vai precisar ficar no oxigênio por algumas horas, porque ele nasceu um pouco cansadinho. E aí eu falei, tudo bem, né? Fazer o quê? É pro bem dele, mas eu já estava muito feliz porque eles não precisaram de UTI, então, pra mim, né, foi perfeito. E aí elas passaram um pouquinho, trouxeram o Lucas, eu tirei foto, mandei pro meu esposo, ele ainda estava lá fora. E aí eu falei, moça, meu esposo, ele vai poder ficar aqui comigo, porque como que eu vou ficar aqui com 2 bebês e de cesárea, né? Aí ela falou, não, nesse caso ele vai poder, você vai poder ter um acompanhante. E aí ela perguntou, né? Aí eu falei, minha mãe, ela tá com meu outro filho e meu esposo tá aqui agora, só ele que tá aqui agora. Ela falou, não, então vai ter que ser ele mesmo, mas é assim, ele entrou, ele não vai poder sair, ele só vai poder sair no dia da alta com você. E aí eu falei, não, tudo bem. Aí ela falou, qual é o nome dele? Perguntou. Aí ela foi lá fora, chamou ele. E aí ele entrou e aí tá assinado o contrato, né? Ele só poderia sair no dia que eu ganhasse alta. E a gente até brincou, né? Que os 5 dias de licença paternidade dele, que ele tanto tava esperando, foi tudo ali no hospital, que acabou com a gente. Foi dias, assim, não foi difícil com os bebês. Foi difícil por conta do cansaço, por conta de tudo. E se vocês quiserem, eu trago pra vocês depois, né, o relato aí do pós-parto, como que foi esses dias lá na maternidade. Nós ficamos 4 dias no total na maternidade por conta de algumas coisas, né, exames, por conta da amamentação, que eu posso estar trazendo também nesse vídeo pós-parto pra vocês. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo, deixem o like, tá? Pra mim saber se vocês querem. Mas foi isso, gente. No mesmo dia, por volta das 5 horas da tarde, se eu não me engano, ou até antes, eu perdi a noção de horas, assim. Eles trouxeram Pedro também, elas foram lá, pegaram a mesma roupinha, né, do Lucas, e trouxeram o Pedro. E pronto, estávamos ali completos. Com os 2 pacotinhos, né, estávamos ali completos. Então, depois disso, ficamos lá por 4 dias. E foram dias, assim, cansativos. Meu esposo, ele emagreceu muito. A calça dele, quando ele chegou em casa, tava até caindo, coitado. E eu também, né, lógico, já não tenho mais nenhuma barriga, nada, só aquela gordurinha mesmo, né? Mas depois eu trago também um tour pelo meu corpo pós-parto. Enfim, estamos em casa, estamos bem. Acho que eu não esqueci de relatar nada pra vocês. Lá fomos muito bem atendidos, tá? Assim, as enfermeiras, toda a equipe, tivemos acompanhamento, pediatra 24 horas que a gente precisasse. Tinha lá, tanto pra mim quanto pros bebês. Para ajudar na amamentação, também tinha pessoa que ia lá 2 vezes ao dia para ver como que tava, para ajudar, para ver a questão da linguinha, se estava presa ou não, para fazer massagem, para ver se eles mamavam bem, enfim, em questão do pessoal lá, fomos super bem atendidos e foi tudo muito bem. Eu acho que eu não esqueci de nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Tem o meu Instagram também, me sigam lá, que lá também eu respondo todo mundo pelo direct. Perdão se às vezes eu não olho direto pra câmera, porque eu esqueço que a câmera é aqui, eu fico olhando pra tela do celular. Então tem muita gente que reclama. Mas gente, eu ainda tô iniciando, tá? Por favor, ó. Então é isso. Eles nasceram de 35 semanas, o Pedro nasceu com 2 quilos, 440 gramas e o Lucas nasceu com 2 quilos, 250. Eles perderam um pouquinho de peso lá na maternidade, foi um dos motivos pelo qual eles tiveram que ficar lá para verem se estava tudo certo, né? Se eles poderiam vir embora ou se eles iriam ter que ficar lá mais, mas deu tudo certo. Não precisaram de UTI. Enfim, eu acho que eu falei tudo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E em breve vamos começar aí vídeos de rotina, dia a dia com os gêmeos. Tudo aí que a gente programou.
E tudo que eu programei para antes dos gêmeos nascerem, de vídeos, né? Não vai ter como, mas tá saindo, que é vídeos de mala maternidade. Alguns vídeos que eu tinha preparado aí para trazer para vocês ainda, grávida. Passou nessa fase, agora é a nova fase, mas tá tudo bem. Então, é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vocês acharam que eu ia terminar o vídeo sem mostrar eles? Então, vai tá meio bagunçado porque nós acabamos de acordar, ainda tô me adaptando, mas tem um mamãozinho aqui, esse é o Pedro, e o outro está aqui ainda dormindo. E é isso, gente.